Está me permite a ousadia na minha casa. Amém. Sei que tem alguns irmãos aqui que não estranhem, não me conhecem, né? Mas eu nasci nesta igreja. Então, quando a irmã me anunciou como visitante, eu olhei com a cara assim para ela, né? Mas é assim que Deus faz. Ele, às vezes nos permite uma despedida, mas geralmente é um até logo, né? E a gente sai, mas o coração permanece. Então nós temos uma alegria grande toda vez que nós voltamos aqui à casa. No último dia 24 de dezembro nós estivemos aqui, eu e a minha esposa, a irmã Rejane. E ela gosta de vir aqui porque ela fica lembrando da igreja dela lá na Bahia, quando ela estuda o louvor, né? E é uma alegria para nós estarmos aqui. Eu agradeço ao meu pastor, tomei posse, né? Estou sendo meu pastor, irmão Rocha, toda a sua família, a irmã Elide, Carol, Lorena e Paulo Brito. São famílias que nós adotamos como nossa família do coração e certamente isso é recíproco dentro da casa e nós nos sentimos alegres e felizes toda vez que nós estamos aqui nesta casa. Agradeço também ao pastor Elias Carvalho, que nos ajudou numa necessidade aí. Eu já aproveito para agradecer também ao presbítero João Batista. Eu não ainda tive a honra de conhecer, mas vou agradecer a ele já, se ele estiver aqui conosco, né? Amém, meu irmão. Agradeço a ele porque hoje quem era para estar aqui era ele pregando, né? Mas por uma questão de agenda ele concedeu a gentileza de nos fazer essa troca. E o agradecimento maior vai para o Senhor. Né? O partilhar da palavra do pão, às vezes, depende da capacidade do orador, do pregador. Mas Deus, Ele fala pela nossa boca. E eu quero convidar os irmãos para partilhar conosco desta palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Eu sei que o painel vai colocar aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do primeiro versículo. Mas o hábito de abrir a Bíblia a gente não pode perder jamais, né? A escola bíblica está aí para nos ensinar, os cultos de oração e doutrina. Eu sei que às vezes há uma diferença na literatura, mas o que importa é que a gente esteja plenamente íntimo de Deus através da sua palavra, estudar a palavra de Deus para a nossa edificação. Isaías capítulo 55, profeta Isaías. O profeta Isaías para mim é um homem apaixonante, porque Isaías ele prova que Deus ele prepara homens independente da sua vida e da sua condição social. E Isaías é um desses homens que Deus levantou para profetizar sobre a vida do Messias. E Isaías, filho de Amós, não o Amós, o profeta Amós, né? Ele editou lá no reinado do Reino do Sul, do Reino do Norte. Mas o pai dele também se chamava Amós e era um homem influente na corte do Reino do Sul na época de Saul. E Isaías viveu ali também, em meio àquelas condições da realeza, se tornou um homem culto, um homem interessante, um homem inteligente, um grande escritor, de tal maneira que Isaías viveu uma das experiências que eu acho que qualquer um de nós gostaríamos de viver, né? Que é ter a revelação de Deus em nossas vidas. E a separação de Isaías foi uma coisa extraordinária, né? Isaías teve uma visão dentro do templo de Deus sentado no trono, e ele olha para aquela visão e diz que não é digno de ser um homem de Deus por conta do seu pecado. Mas Deus queria Isaías. E é assim que ele faz comigo e com você, meus irmãos e minhas irmãs. Ele não separa só o crente, ele não escolhe só um crente para mudar a vida das pessoas, ele pode escolher o ímpio. Deus,
faz do jeito dele, conforme o desejo dele, conforme a atitude e a decisão dele. Então ele faz no momento que ele quer, com quem ele quer, aonde ele quer. Ele escolhe as pessoas para isso. Então nós não devemos nos escandalizar nem nos surpreender quando Deus chegar uma pessoa aqui na porta da igreja e chamar: eu quero falar com o pastor. E aí o diabo que está ali na frente já fica logo preocupado, né? No dia de hoje a gente já está atento a muita coisa. E ele insiste: eu quero falar com o pastor. E alguém pediu, o diabo percebe que essa pessoa está com cheiro de álcool, embriagado. E ela fica dizendo, tentando segurar ali: calma, meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Se pode, chame o pastor. E de tanto insistir, chega a mensagem para o pastor, e o pastor disse: eu vou atendê-lo. E ele disse: pastor, eu quero ir até um canto com o senhor. Um homem embriagado, mal vestido, e de repente ele disse: eu quero dar uma oferta para esta igreja, uma oferta de amor. Estou trazendo aí 100 mil reais para ajudar na obra desta igreja. Isso não pode ser outra coisa, meus irmãos, a não ser o agir de Deus na vida do crente, na vida do ser humano, na vida da obra do Senhor. É assim que Deus faz. Deus pega Isaías e neste momento anjos serafins estão voando lá de um lado para outro, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E para acabar com essa dificuldade de Isaías entender o propósito que o ministério tinha, Deus tinha proposto para o ministério dele, pegou uma brasa viva e colocou na sua boca. Para quê? Para purificá-lo. Disse: agora você está pronto para fazer o que eu designei para você. E esse é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos. E é sobre esse Deus que nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite. É o Deus que traz um convite para nós. Eu aprendi uma coisa desde aqui, quando aqui me formei, e que eu me lembro, nunca vou esquecer disso, viu, pastor? Talvez o senhor não lembre, mas lá na nossa congregação ali na rua Marcelo Dias, o pastor Arival, que não gosta de fazer surpresa, quem conhece ele sabe, né? Ele não gosta de surpreender a igreja. Ele se levanta lá, manda um recado e manda me chamar no canto. Aí eu chego lá: pois não, pastor, vê se quiser, traz uma água, né? Vá ali, pega alguma coisa. Ele só fica aqui que eu vou dar um comunicado à igreja. Aí eu já fiquei desconfiado, né? Mas qual é o comunicado? Eu vou separar você para o diaconato. Aí o que fez as minhas pernas? Sabe aquele bonequinho de madeira que a gente faz assim? E a primeira coisa que eu disse ao pastor: pastor, não faça isso. Eu disse: não, já está decidido, mas não faça isso. Eu disse: por que eu não posso fazer isso? Porque eu posso decepcionar o senhor, mas eu não confio em você. Isso é Deus que está falando comigo, né? E aqui estamos, irmãos, depois de todo o processo nós passamos, e eu dou graças a Deus pela vida desta obra, né? E nós começamos, quem conhece aqui o começo, mas a palavra diz que o que vai importar não é o começo, quando começa, e segundo deve. Então, grandes coisas tem para esta igreja, esta comunidade. Isto já está definido, o Senhor já decidiu sobre isso. E os irmãos devem crer e devem trabalhar incessantemente para que isso ocorra. Porque a fé sem obra é morta. Amém? Então eu peço que os irmãos fiquem atentos ao que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 55, a partir do primeiro versículo. Os irmãos observem, se quiser olhar aí, porque pode haver uma diferença na literatura. Diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim,
ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão aos que comem. Assim, a palavra que sair da minha boca, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará.